não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Atos capítulo 15, versículo 28. Verdade prática, em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização, e como tal precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. Leitura em classe, Atos capítulo 8, de capítulo 15, versículo de 22 a 32. Vamos fazer a leitura alternada com toda a igreja. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciões, com toda a igreja, eleger varões, dentre eles enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varão distinto entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos, os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbam com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos confortavelmente, eleger alguns varões e enviá-los como nossos amados Barnabé e Paulo, Homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, enviamos, rogamos, Judas e Silas, os quais de boca os anunciarão também em Deus. na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Que vos absterás das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardares, bem vos vá. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia, e ajuntando a multidão, entregaram a carta. E alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Amém. Deixa eu tomar assento, irmãos. Mais uma lição alusiva ao desempenho da igreja primitiva, assunto que foi amplamente considerado no simpósio que se encerrou ontem. Nós temos aqui o assunto falando a princípio sobre questão doutrinária. Como já foi visto na verdade prática, a igreja se constitui de dois aspectos, espiritual e humano. E no aspecto espiritual ela é um organismo, no aspecto humano ela é uma organização. Então são duas situações que precisam ser bem compreendidas e consideradas em todo o desempenho da igreja. Existem atitudes, iniciativas e práticas que competem a nós, como parte da igreja. Mas existem atitudes que competem ao Espírito Santo, compete a Deus. Deus tem critério para desenvolver a sua obra na terra. E esse critério está contido nas Escrituras, também, tanto implícito como explícito. Nós temos aqui a questão doutrinária. A grande controvérsia que
deu origem ao primeiro concílio de Jerusalém, ou da igreja em Jerusalém, foi a questão de saber se os gentios convertidos ao cristianismo deviam ser circuncidados e seguir a lei de Moisés para serem salvos. Então toda a polêmica, toda a questão girou em torno deste assunto. Como já compreendemos nas lições anteriores, o motivo desta polêmica, desta controvérsia, se deu em função de Paulo e Barnabé, que a partir de Antioquia atuaram no mundo gentílico, proclamando o Evangelho, estabelecendo igreja, doutrinando, possivelmente formando novos obreiros. Eles regressando a Antioquia, que era a matriz da igreja gentílica, eles relataram aos irmãos tudo o que Deus havia feito e como os gentios aceitaram a fé. E com esta narrativa, isso incitou os judaizantes, que eram judeus convertidos, judeus nativos, que eles estavam inseridos na cultura judaica em toda a sua amplitude, eram judeus praticantes, não apenas do ponto de vista social, jurídico, mas do ponto de vista religioso. Eram praticantes do judaísmo, converteram-se ao Evangelho. Eu entendo que, na maioria das vezes que houve esta interferência dos judaizantes, é porque falta de entendimento, de doutrinação, não estavam devidamente discipulados, né? E isso pode ser comparado com situações que ocorrem nos nossos dias. Por exemplo, se nós recebemos na nossa comunidade das Assembleias de Deus uma pessoa oriunda de qualquer uma outra denominação, mesmo que evangélica, a tendência é ele trazer os princípios, os valores desta sua denominação de origem, né? E se ele tiver a chance de compartilhar experiência e ensinar, ele vai trazer informações, né, do aprendizado anterior. Ele precisa ser rediscipulado, né? Normalmente, quando se recebe uma pessoa oriunda de uma outra denominação, se dá um tempo de adaptação, né? E normalmente quando é obreiro, ele só é reconhecido depois de 2 anos de convivência, né, no ambiente da Assembleia de Deus, né, até que ele possa absorver os nossos princípios, para que ele depois ele seja reconhecido como obreiro. E existem igrejas, normalmente 2 anos é o prazo dado a um membro. Normalmente, quando é um pastor, um evangelista, normalmente ele é 5 anos que ele tem de convivência para ele assimilar nosso padrão, nosso modelo, nossas doutrinas, etc. Né? Porque, do contrário, ele tem a tendência de transmitir aquilo que ele aprendeu. Eu fui convidado há muitos anos atrás para dar um estudo na igreja, e eu estava falando sobre espiritual e corpo. E no meio do auditório levantou uma pessoa e me contestou, no meio do auditório. Só que o ministério da igreja que havia convidado estava todos presentes, o pastor da igreja, o corpo ministerial. E levantou um cidadão lá e disse: pastor, eu discordo do que o irmão está ensinando, né? Porque ele perguntou: a alma do ser humano vai para o céu, é salva do crente? Eu disse sim. Ele disse: não, isso não é. Ele disse para mim: isso não é bíblico, porque a alma é o sangue. Disse ele. Aí eu disse assim: o irmão é membro da Assembleia de Deus? Eu sou membro da Assembleia de Deus. Quanto tempo? Ele me disse: já há um bom tempo. Eu disse: olha, se o irmão não veio dos testemunhos de Jeová, o irmão está absorvendo os ensinos dele. O irmão deve estar estudando, lendo literatura, estudo de Jeová.
porque é assim que eles creem. Aí ele confessou publicamente que ele estava realmente estudando revistas e livros do Testemunho de Jeová. Então eu disse, se o irmão desejar conversar sobre o assunto, eu estarei à sua disposição depois do estudo, mas eu quero pedir que o irmão se cale, né? E sente-se e se cale durante o tempo que eu estiver ensinando, né? Aí perguntei ao ministério local, pastor, os irmãos estão de acordo comigo? Estão de acordo, então por favor, irmão, fique calado. Então era um judaizante, né? Entre aspas, um judaizante. Então se deve ter este cuidado. E se nós trouxermos no nosso ambiente alguém que tenha vindo de outra denominação recentemente e dá a oportunidade de pregarem, de ensinarem, né? Vai haver esta mesma tendência que houve da interferência judaizante. Eram judeus que haviam se tornado cristãos, mas ainda se orientavam pelos princípios antigos, não havia assimilado, até mesmo porque a igreja estava no seu início ainda, não é verdade? Então essa possibilidade era constante. Muito bem. Então nem sempre faziam isso como uma oposição, né? Com uma atitude de rebeldia, mas por falta de uma atualização, de um discipulado, porque a igreja realmente estava em seu início. Então este relatório dos missionários Paulo e Barnabé, né, suscitou essa interferência dos judaizantes, isso lá em Antioquia. E o assunto foi tão polêmico e gerou discussão, controvérsia, se tornou um assunto assim que ameaçava até a divisão da igreja. Então os apóstolos prudentemente acharam conveniente levar o assunto para a sede internacional de Jerusalém, para que o assunto fosse discutido pelos apóstolos, né? E foi levado para Jerusalém. Infelizmente, ao chegar em Jerusalém, havia judaizantes também de Jerusalém, que se opuseram novamente à questão. Então, lemos aqui Lucas capítulo 15, versículo 1, né? Lucas mostra que um grupo de judaizantes que se sentiu incomodado com o relatório dos missionários. Esse grupo é composto por fariseus supostamente convertidos à fé, que haviam vindo de Jerusalém para Antioquia, se opôs ao ingresso dos gentios na igreja sem que esses cumprissem as exigências da lei. Houve um confronto entre esse grupo judaizante e os missionários Paulo e Barnabé. A questão tomou grandes proporções, correndo risco até mesmo de dividir a igreja em Antioquia, o que exigia uma resposta rápida por parte da liderança. Por se tratar de um tema complexo e de amplo alcance, a igreja em Antioquia considerou remeter a questão para Jerusalém. E houve ainda um debate doutrinário. A questão gentílica chegou a Jerusalém para ser tratada. Contudo, os judaizantes que ali se encontravam deixaram claro que a igreja devia circuncidar os gentios convertidos e ordenar que eles guardassem a lei mosaica. No entendimento desse grupo, sem a observância da lei, ninguém podia ser salvo. Isso no entendimento dos judaizantes. Tudo bem. No Antigo Testamento, a circuncisão é um sinal da aliança entre Deus e Abraão, e a lei mosaica tornava essa prática obrigatória para os descendentes de Abraão. Então nós vamos ver aqui historicamente que a circuncisão ela foi dada por Deus a Abraão, que foi sugerido esse sinal de uma aliança 1900 anos antes da lei ser dada no Sinai, muito tempo, muitos séculos antes. Ela não fazia originariamente parte da lei, mas foi ratificada depois pela lei, né? E tornou-se obrigatório para todos os descendentes de Abraão, né? Nós vemos aqui os prosélitos que eram gentios, que passavam a professar
o judaísmo, eles eram submetidos a esta prática. Entende? Existe, assim, um entendimento, né? Existe um entendimento bíblico no que Deus propôs a Abraão, de que, porque na casa de Abraão, por exemplo, quando Deus deu, Abraão tinha 99 anos, quando foi circuncidado, e foi 1.900 anos antes da lei de Sinai, muito antes. Quer dizer, a nação não estava nem formada. E Deus, quando propôs a Abraão, Deus exigiu que os escravos que serviam a Abraão fossem circuncidados também, mesmo que fossem gentios, né? Então havia esse precedente histórico aí, esse entendimento. No entretanto, essa prática, até para os prosélitos, os gentios que passavam a apresentar o judaísmo, essa prática era questionada por alguns ensinadores da lei. Ela era questionada, essa prática, apesar de haver esse fundamento histórico e da margem para isso, para a circuncisão dos que habitavam na casa. Todos foram, inclusive, na casa de Abraão, todos os servos, mesmo sendo gentios, foram circuncidados. Então, depois, a lei ratificou e havia esse precedente. Mesmo assim, o assunto era questionado, mesmo para os prosélitos. E, por exemplo, os prosélitos, que eram gentios que passavam a professar o judaísmo, eles tinham basicamente 3 obrigações. Primeiro era a circuncisão, o principal rito de iniciação para os homens conversos era a circuncisão, que simbolizava a entrada na aliança com Deus e a incorporação ao povo judeu. Segundo, era o banho ritual, também chamado de batismo da purificação. Também era importante a sua necessidade para a conversão completa. Era um ponto de discórdia entre as diferentes escolas rabínicas também. Então, este banho da purificação, ele passou a ser uma prática judaica depois do cativeiro judaico. Inclusive, ele serve de referência para o batismo de João, né? E interessante que esse banho da purificação, como o batismo de João, não é um mandamento de Deus divino, né? Não é um mandamento. Lógico que há uma aprovação que o próprio Jesus submeteu-se ao batismo de João, mas a referência para o batismo de João era o batismo da purificação, que foi uma prática que os judeus adotaram. Não era um mandamento, mas tornou-se uma prática, né? Muito bem. E terceira obrigação que os gentios que professavam o judaísmo, chamado de prosélitos, eram submetidos, era a obediência à lei. Então tinha esses 3 requisitos, mas os 2 primeiros sempre foram questionados por alguns rabinos: a exigência da circuncisão, como a exigência do batismo da purificação, que inclusive era um autobatismo. Interessante que eles não eram batizados pelas pessoas, eles se autobatizavam, mergulhavam na água. O batismo de João foi diferente, João batizava. O batismo cristão também, os discípulos batizavam os novos conversos, mas o banho da purificação era um autobatismo, né? Os prosélitos se emergiam às águas e se batizavam, e era um testemunho público de que eles estavam abrindo mão dos preceitos, das práticas pagãs, para submeter-se, né, à lei e os costumes judaicos. Muito bem. Mas estas 2 primeiras práticas eram questionadas. E quando judeus se converteram, né, a tendência era seguir essa tradição. Era realmente uma tradição. Essa era a tendência. Os judeus seguiram. Claro que os judeus convertidos ao cristianismo, eles continuavam com suas práticas judaicas. Não havia uma proibição para pertencer à igreja. Até hoje existem cristãos, judeus cristãos. Inclusive são muito rejeitados pela comunidade judaica hoje em dia. Israel existe
igrejas evangélicas cristãs são judeus cristãos, né? E eu ouvi até dizer que é mais fácil um judeu aceitar um islamista, um budista, do que aceitar o judeu cristão. A comunidade judaica tem mais dificuldade de aceitar, eles são realmente discriminados, os judeus cristãos. Mas judeus cristãos continuam com as suas práticas judaicas, né? Aquilo é uma questão até cultural, continua. E não existe necessariamente uma proibição. A proibição é você usar aquelas práticas como meio de salvação. Salvação é pela graça, pela fé, exclusivamente na pessoa de Jesus. Me parece que há esse entendimento, né? Na igreja judaica cristã existe esse entendimento, que a salvação é pela fé, é pela graça, é através de Jesus, não pela prática da lei, mas a prática da lei é uma questão cultural, né? Uma questão cultural. Algumas coisas são até louváveis, por exemplo, como se diz a culinária, por exemplo, judaica, né? É uma coisa até de uma certa utilidade, porque eles são muito criteriosos naquilo que comem, né? Não são, a gente não faz distinção de muitas coisas que até não são maléficas para a saúde, eles são mais criteriosos nesse sentido. Para quem gosta, os judeus não comem fruto do mar. Camarão, então, nem pensar. E não come peixe sem escama, né? E é interessante que está lá no Antigo Testamento, ele segue lá, né, ao Corão, e está lá a definição do que pode e do que não pode. Os judeus seguem isso, né? Então, houve uma compreensão, né, diferenciada a partir do cristianismo, e esses critérios tornou-se apenas uma questão cultural. Muito bem. A controvérsia e o debate. Havia uma corrente de pensamento que defendia que o batismo ritual era suficiente para a conversão do judeu, digo do prosélito, do gentio que professava a fé judaica, enquanto outros insistiam na circuncisão como requisito essencial da lei mosaica. Então, essas duas questões eram polêmicas até para os judeus. Não apenas se tornou polêmica para a igreja, mas até entre os judeus havia divergência entre os rabinos sobre a necessidade, por exemplo, de um gentio que professar a fé judaica, se batizar, passar pelo batismo da purificação e assim se submeter à circuncisão. A circuncisão era mais aceita, né, e mais praticada, mas havia polêmicas das duas áreas. Eu acredito que os judeus que se converteram, os judaizantes, eles aceitavam o cristianismo como uma extensão do judaísmo, né? E como eles aceitavam o prosélito, que teria que se submeter a essas práticas judaicas, eles acharam que os cristãos também deveriam se submeter tal como os prosélitos, né? Não houve essa clareza no início. Por isso houve essas controvérsias em alguns momentos, né? E isso foi esclarecido a partir do momento que os apóstolos começaram, né, guiados pelo Espírito Santo. Grande parte dos ensinos foram resposta a questões polêmicas, né? As dúvidas foram sanadas, o povo foi esclarecido, estabeleceu-se uma linha doutrinária, né, cristã, exclusivamente cristã. Então, essa controvérsia sobre a circuncisão dos convertidos era um tópico de debate nos tempos chamados tanaíticos, né, que era uma classe de rabinos na época, né, que seguia esta linha, e influenciou o que viria a ser a divisão entre o cristianismo primitivo e o judaísmo. Essas práticas influenciou isso aí, deu origem a essas polêmicas. Bem, vamos falar um pouquinho sobre a circuncisão. O sinal da aliança abraâmica aplica-se a todos os descendentes homens de Abraão a partir do 8º dia após o nascimento, como um símbolo físico de obediência, consagração e pertencimento à aliança estabelecida
por Deus com Abraão. Está em Gênesis capítulo 17, versículo 23 a 27. Eu vou ler aqui o texto para que o assunto esteja sendo entendido, porque a gente faz apenas referência à circuncisão que o judaizante exigia, né, como prática para os cristãos, mas vamos aqui ao fundamento da circuncisão para a gente entender essa questão. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu conserto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu conserto que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do conserto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho nas vossas gerações. O nascido na casa, o comprado por dinheiro, e qualquer estrangeiro que não for da tua semente, com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará o meu conserto na vossa carne por conserto perpétuo. E o macho com prepúcio na carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos, quebrantou o meu conserto. Aqui, como Deus propôs, irmão, veja aqui que meus estrangeiros residiam na casa de Abraão, os escravos, etc. Na época, originalmente foram circuncidados. Isso deu base exatamente para essa exigência posterior aos prosélitos, né? Essa leitura aqui deu base para isso, embora o assunto fosse contestado por alguns rabinos, né? E aí, séculos depois, judaizantes, né, queriam impor também esses mesmos costumes aos cristãos. A circuncisão foi estabelecida por Deus a Abraão quando este tinha 99 anos, cerca de 1900 anos antes do povo de Israel receber a lei no Monte Sinai. Abraão e todos os seus descendentes foram circuncidados como sinal de uma aliança entre eles e Deus. A lei de Moisés foi dada por Deus ao povo de Israel no Monte Sinai para regular a vida da nação, estabelecendo uma aliança entre Deus e os israelitas após o seu resgate do Egito. Estas leis incluíam mandamentos morais, cerimoniais e civis, com o objetivo de orientar a conduta do povo, separar Israel de outras nações e mostrar como era a justiça de Deus. 1226 mandamentos compõem o código das leis judaicas. São 248 mandamentos, 613 mandamentos, 248 afirmações, 365 proibições, uma para cada dia, 365 proibições, né? Era o código. No Brasil nós temos mais de 190 mil leis, Israel tinha 1226, todo o código, né, judaico, e a Constituição judaica. Nós temos mais de 190 mil leis, e todo dia está se fazendo mais leis para não serem cumpridas. É importante saber que a igreja é regulamentada por princípios também. Esses princípios têm o mesmo sentido de lei, mandamentos, ordenanças, né? E a igreja tem inserido no Novo Testamento 1050 princípios, viu, irmãos? 1050 mandamentos, né? Estão inseridos no Novo Testamento. E isso é exatamente o que a igreja deve praticar, né? Israel tinha 1226, a igreja tem 1050. Destes, todos esses princípios e mandamentos, nós temos 2 que são cerimoniais, né, pastor? E é o batismo e a ceia. Desses 1050,
E a gente não define bem esses princípios, né? Minha intenção é definir todos eles, né? Para facilitar a compreensão daquilo que realmente deve ser praticado. E tem coisas que são históricas, né? Os fatos históricos, eles servem de referência para nós e nos trazem lições de coisas que devemos praticar ou evitar, né? Mas os princípios, mandamentos, ordenanças são para serem colocados em prática. Amém? Então é importante definirmos isso, né? E a gente às vezes não define muito bem, mas tudo aquilo que Deus exige, né? E quando a Bíblia diz: sede firmes, constantes, sempre abundante na obra do Senhor, Deus está ordenando. Isso é um mandamento, é um princípio. Todo cristão tem a obrigação de obedecer esse princípio. Sede firme é um mandamento, né? Porque Deus está ordenando, Deus não está sugerindo, né? Deus não é uma narrativa histórica. Deus está ordenando: sede firmes, constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Então é importante saber definir isso, né, para a gente não absorver, porque hoje em dia, por exemplo, existe uma influência muito grande, lamentavelmente, através da mídia, né? E a maioria de nós tem mais acesso à mídia do que os nossos cultos, não é isso? A gente passa mais tempo na mídia do que nos nossos cultos de ensino e escola dominical, e a gente tende a ser influenciado por aquilo que a gente ouve com frequência, é isso? E hoje em dia, inclusive, muitos assuntos de natureza doutrinária, eles são transmitidos através da mídia, e é importante, muito importante que as pessoas tenham discernimento disso, né? Inclusive tem bons, excelentes pregadores e ensinadores, né? Aí eu digo para minha esposa: isso aí é Jeová, isso aí é presbiteriano, entendido? Então existem muitas coisas boas, mas tem coisas que não seguem a nossa linha, né? Então é preciso ter esse discernimento, mas nem todas as pessoas têm, e por isso é importante que nos deixemos influenciar por aquilo que nós aprendemos na nossa comunidade, na nossa igreja, em termos dos ensinamentos, doutrinas e princípios bíblicos, etc. Então, por exemplo, Efésios tem 6 capítulos, mas tem 35 princípios só na carta aos Efésios. Romanos tem 16 capítulos? Me parece que são 48 ou 50 princípios só na carta romana. Aquilo que o crente deve colocar em prática. Você já procurou ler e perceber aquilo que Deus está ordenando lá na narrativa dos ensinos das cartas, né? E nós temos alguns princípios ensinados por Jesus, os evangelhos, o sermão da montanha. Temos os princípios do Antigo Testamento, que alguns são repetidos no Novo Testamento e se tornam também normativos para a igreja, aqueles que são, né, ratificados no contexto do Novo Testamento. Então é muito importante que a igreja ela chegue a um grau de entendimento, de maturidade, né, para que a gente não corra o risco da influência dos supostos judaizantes nisso, porque corre-se este risco, não é verdade? A gente tem a tendência de às vezes repetir, né, aquilo que a gente ouve ou vê com frequência, a gente é influenciado. Muito bem, vamos aqui à sequência. Os prosélitos tinham, já passei por aqui, só um minuto. Os apóstolos usaram experiências espirituais e fundamentos proféticos para afirmar a aceitação dos gentios por Deus. Muito importante isso aqui, né? Experiências e fundamentos proféticos. A experiência pentecostal na fé dos gentios, o derramamento do Espírito Santo sobre os gentios anos antes em Cesareia, na casa de Cornélio, havia sido uma experiência objetiva, física e observável
por todos os presentes. Tem Atos 10, 44, 46, Atos 15, verso 8. Atos 15, verso 8 diz assim: e Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Pedro era um judeu. Ele tinha absorvido toda a cultura judaica, mas Deus havia prometido, né, no Antigo Testamento, e mesmo o próprio Jesus, né, livro de Mateus, Marcos, nós vemos também Atos, capítulo 1, sobre o Evangelho que deveria ser proclamado a todas as nações, a todos os povos, deveria alcançar todas as culturas. E Pedro era um judeu nativo, praticante do judaísmo, né, discipulado por Jesus, convertido ao cristianismo, etc. E Pedro, ele tinha toda a prática judaica, mas Deus o levou a evangelizar Cornélio. Cornélio era um gentio que orava, um gentio que procurava retidão, e Deus ouviu a sua oração, revelou-se a ele, mas o evangelho é proclamado através de testemunhas, de homens, né? Então, Deus cria oportunidade, né? Indicam pessoas, enviam pessoas para evangelizar, mas Deus não faz aquilo que compete à igreja fazer, que compete a nós fazer. Então Deus revelou a Cornélio que mandasse a casa de Pedro, e revelou a Pedro, né, que aceitasse o convite de Cornélio. E Pedro tinha uma barreira pela frente, né, questionou o chamado de Deus, porque Deus conhecia a formação, a estrutura de Pedro, mas Deus revelou a Pedro que ele deveria aceitar. Mas o grande sinal que convenceu a Pedro foi exatamente a manifestação de Deus, estando com Cornélio, como o Espírito de Deus veio sobre a casa de Cornélio, todos estavam reunidos, inclusive os judeus que acompanhavam Pedro, e Pedro foi convencido ali. Então essa experiência serviu de base para Pedro, não apenas Pedro aceitar, né, posteriormente tornar-se também um missionário, né, aos gentios, mas também serviu de base para resolver essa questão aqui dessa interferência dos judaizantes, a experiência de Pedro, e ele expôs isso no Concílio de Jerusalém, confiando de que essa experiência convencesse os judaizantes a aceitar que a salvação era pela graça, pela fé, sem interferência, sem a obrigatoriedade de se seguir e praticar a lei judaica. Então, Pedro espera que seu argumento seja aceito da mesma forma que for aceito anos antes pelos judeus, que haviam questionado a salvação dos gentios de Cesareia. Esse mesmo argumento de Pedro foi usado pelo apóstolo Paulo por ocasião de seu debate com os Gálatas, os crentes da Galácia. Da mesma forma, ali Pedro deixou claro que o recebimento do Espírito Santo era um fato observável e que todos, portanto, tinham consciência de que haviam recebido, né, a manifestação visível de Deus, né, convenceu a todos, e aí Pedro venceu a barreira, ultrapassou aquela barreira cultural, né, e passou a aceitar que o Evangelho não era restrito aos judeus, mas era extensivo também aos gentios. O fundamento profético da fé. Enquanto Pedro recorre à experiência do Pentecoste como sinal de validação da fé gentil, Tiago recorre às profecias para fundamentar sua defesa da aceitação dos gentios na igreja. Para ele, a inclusão dos gentios na igreja estava predita nos profetas.
Atos capítulo 15, versículo 15. Vou ler aqui Atos 15, versículo 13 a 18, diz assim: E havendo-se ele calado, tomou Tiago a palavra, Pedro, e expôs a experiência que teve na casa de Cornélio, né? Da manifestação do Espírito como sinal de aceitação dos gentios. E aí, havendo ele calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Varões e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas. Então, Tiago ratifica o que disse, corrobora com Pedro, e disse com isso, né? Ratificam ou com isso concorda a palavra dos profetas, como está escrito: Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Então, este argumento de Tiago, finalmente, encerra o assunto. E aí a decisão da Assembleia, a orientação do Espírito Santo na Assembleia. Os irmãos percebem que o assunto não foi apenas resolvido por decisão dos apóstolos, né? Não apenas com a narrativa da experiência de Pedro, né? A citação dos profetas, mas houve uma atuação presente, imediata do Espírito Santo na decisão que foi tomada, né? Então, foi mais uma constatação. O Espírito Santo manifestou ali a sua presença, acredito que foi de entendimento, de compreensão de todos, que aquela decisão não foi apenas humana, não foi apenas racional, mas houve uma constatação da presença e da atuação do Espírito Santo, né? E é importante trazer este exemplo para os nossos dias, para os nossos cultos, as nossas decisões. Muitas vezes temos que tomar decisões, né? E até mesmo na condução de um culto rotineiro. E nós devemos ter a sensibilidade de perceber a atuação do Espírito Santo, né? Eu participei de um culto festivo, com mais de 1000 pessoas presentes, e foi um culto fervoroso, onde foi dada a oportunidade a uma das irmãs da igreja, uma cantora, cantava maravilhosamente bem, com muita unção, e no meio do culto foi dada a oportunidade a essa irmã para cantar. Ela começou a cantar, e no momento daquele cântico, a glória do Senhor invadiu a igreja, e uma presença extraordinária. E o dirigente, quando a irmã terminou de cantar, o dirigente pegou o microfone para anunciar a próxima oportunidade. O pregador, um notório homem de Deus, pregador, visitante, levantou, tomou o microfone da mão do dirigente. O dirigente não era o pastor da igreja, era um jovem que está dirigindo a programação da juventude. Tomou o microfone e disse: não interrompa o que o Espírito está realizando. Aleluia. Aí disse: isso não é, ele disse assim, é um privilégio este momento, nós não podemos interferir nesse momento. E aí a glória de Deus por algum tempo invadiu a igreja, mas o dirigente, humanamente, seguindo uma programação, ia dar a próxima oportunidade. E às vezes nossos cultos, Deus tem a liberdade de interromper as nossas programações, irmãos, pastor? Deus tem a liberdade de interromper as nossas programações. E é muito importante quando nós constatamos a interferência do Espírito Santo naquilo que nós estamos fazendo. Porque nós estamos fazendo a obra de Deus. Claro, nós temos um compromisso, né?
Eu disse aqui que a igreja se compõe de dois aspectos, entende? Ela é um corpo, um organismo, mas é uma organização. Ela tem um aspecto divino, mas tem um aspecto humano, a participação do ser humano, e algumas decisões competem a nós. Então nós temos uma festividade, temos um culto, nós temos uma programação a seguir, não é isso? E isso nós fazemos como seres humanos, como obrigação nossa. Mas Deus é soberano, o Espírito Santo tem a liberdade de interferir nas nossas programações. Eu participei de um culto que, por sinal, foi um dos maiores avivamentos do qual eu participei, que o culto apenas começou, só começou, entende? E logo nas primeiras oportunidades nós tínhamos um casal de cantores de fora, que em sinal eram, não sei porquê, mas era um casal da Igreja Batista Tradicional, que foi convidado como cantor para cantar numa festividade, e tínhamos vários conjuntos, várias igrejas participando, e na hora que foi dado assim, tinha um irmão, é vivo até hoje, eu tinha até botado no seminário passado de casais, o nome dele foi anunciado, porque eles fizeram a inscrição pela internet, mas acabaram não vindo. Mas quando anunciou o nome, eu logo levantei, porque eu queria apresentá-lo. Ele era um jovem na época, não era nem obreiro. E isso foi em 1972 para 73, bastante tempo atrás, mais de 50 anos. Ele estava sentado lá no meio, e eu era um dos jovens, muito jovem, né? E eu era um dos dirigentes do trabalho, estava no púlpito, ao lado do pastor. E este jovem levantou com a palavra profética. Levantou e ele se pôs de pés, lá no meio da congregação. E Deus usou em profecia com as seguintes palavras: meus servos, não vos importeis por ser culto público. Eis que derramarei do meu Espírito sobre a minha igreja. Amém. E sentou e a glória de Deus invadiu a igreja. De tal maneira, irmãos, que o conjunto que levantou-se depois dessa palavra para cantar, só começou o hino e a primeira estrofe no máximo. E o resto foi tudo em línguas estranhas. Jesus batizou várias pessoas, não teve pregador, não teve apelo, as pessoas de fora aqui convidadas não participaram, nunca tiveram oportunidade, e os pecadores começaram a invadir a igreja porque o barulho, o movimento era tão grande, e começou, e pecador entrava e vinha para frente, ia se ajoelhando na frente do púlpito, sem pregação, sem apelo. Houve várias conversões, batismo com o Espírito Santo, e aquele culto que foi interrompido no início estendeu-se até 11 da noite. E o pastor disse: nós temos que marcar amanhã culto de novo, segunda-feira, né, para a gente contar o que aconteceu. Irmã Sueli, que eu soube que hoje reside ali naquela igreja, pastor, do vice-presidente da coordenadoria. Como é o nome do lugar lá? Pastor Reinaldo. Como é o nome do bairro lá? Santa Rita. Essa irmã mora em Santa Rita. Eu soube que mora em Santa Rita faz muitos anos, algumas décadas que eu não a vejo. Mas pela internet o esposo dela entrou em contato comigo. Irmã Sueli era recém-casada, estava no meio da congregação, e ela começou a glorificar a Deus com as mãos para cima, toda a congregação, e ela caiu desmaiada lá no meio da igreja. E quando ela voltou à consciência e foram procurar saber o que tinha acontecido com ela, ela disse que ela viu, quando estava glorificando toda a igreja, aquela glória, ela disse que viu quando o teto da igreja se abriu. E ela disse que desceu dezenas de anjos no meio do povo. E um anjo veio na sua direção, ela caiu e perdeu o sentido. Foi uma glória extraordinária, uma coisa rara de acontecer. Eu estava lá nesse contexto do avivamento, inclusive foi quando Deus me fez a promessa que me levaria a algumas nações. Foi naquele tipo ali, de uma maneira extraordinária. Deus interrompeu no meio do trabalho. E houve uma compreensão de todos. O pregador não pregou, os convidados não cantaram, porque o Espírito Santo assumiu. Bom seria que houvesse essa interrupção em todos os nossos cultos. Seria maravilhoso, né? E nós esperamos que nos próximos, quem sabe esta noite, o Espírito Santo interrompa as nossas programações nesta noite, invada a igreja, os corações, né? E batize dezenas com o Espírito Santo, conceda dons, revelação, mova o coração dos vizinhos, como ouvi naquela noite, né? Coisas maravilhosas.
eu estava no púlpito ao lado do pastor presidente Joel Valentim Vieira. Eu estava à esquerda dele, sentado no púlpito. Eu era um dos jovens que estava dirigindo a programação, e naquele poder enorme, foi um trabalho que Deus me deu por revelação. Eu comuniquei ao pastor o projeto que Deus me deu. Ele disse: pode fazer, que é que Deus apoiou, e a igreja toda participou. Foi um trabalho extraordinário. Eu estava lá no dele, mas aconteceu um fato ali, irmãos. Aquela glória, como eu estou descrevendo para os irmãos que invadiu a igreja, não me atingiu. Eu estava do lado do pastor como uma pedra de gelo. Vi aquilo tudo e não sentia nada. E eu disse: Deus, tu me usaste para fazer esse trabalho, eu não sinto nada. Aí eu fiz uma oração bem curtinha. Eu disse: Senhor, manifesta em mim esta glória que eu vejo na igreja. Quando eu disse isso, eu estava sentado ao lado do pastor. Quando eu disse isso, eu senti literalmente, quando eu fui vestido de cima para baixo com uma roupagem de alta tensão. Eu fui eletrocutado de cima para baixo, me vestiu até os pés. Aí neutralizou todo o meu corpo. Eu me senti uma pena leve, não senti o corpo. Minha mente funcionava perfeitamente. Via e entendia tudo que estava acontecendo, mas eu estava tomado por uma corrente de alta tensão. E ali eu me levantei pensando assim: vou voar, porque eu não senti o corpo. Eu estendi o braço para voar sobre a igreja. Mas quando eu me levantei, eu caí, porque eu não tinha o domínio do corpo. Eu com os braços estendidos, quando caí, eu toquei o braço sobre o pastor caiu no chão do meu lado, aqui à minha direita. Quando eu estava no chão, Deus levantou um profeta da igreja e disse: meu servo, escute o que eu vou dizer, eu te levarei a várias nações do mundo, para que tu realize uma obra para mim. Foi ali que Deus me fez a promessa. Confirmou em um dia, em um culto de missão, eu vou descrever a trajetória disso que Deus me disse. Porque aquela mensagem foi muito clara para mim, eu entendi, e eu guardei esta palavra por 26 anos. Aguardei o cumprimento desta palavra. Passei por lutas, tribulações, por terríveis provações, ao ponto de pensar em desistir do ministério. E quando eu estava neste limite, e eu disse: aquilo certamente foi porque eu tive outras revelações, outras confirmações, mas eu pensei comigo: aquilo não vai se cumprir, porque deve ter sido uma experiência momentânea, né? Perdi a confiança que aquilo se cumprisse. E quando eu estava nesse limite, 26 anos depois, eu fui a um culto em Queimados, na varanda de uma casa de uma igreja que estava começando. E naquele culto eu fui o pregador, e eu estava com a minha esposa e meus 3 filhos. E ali, num momento de crise ministerial, aí, quando eu acabei de pregar, o culto terminou, veio um rapazinho, bem magrinho, rapaz solteiro: pastor, eu preciso falar com o irmão. Eu estava atendendo a irmã e disse: já te atendo já. Esqueci dele. Atendi a irmã, fui convidado pelo pastor, fui tomar um café com a esposa, na casa do pastor. Ficamos lá, talvez uns 30, 40 minutos depois, o rapazinho apareceu na porta: pastor, estou te esperando. Irmão, me perdoe, eu esqueci do irmão. Eu disse: não, irmão, tem um recado de Deus para você. Eu estava bem racional. Recado de Deus para mim? Fiquei bem atento, mas assim, bem racional. Aí ele disse assim, ele abriu a boca e Deus falou por ele: eu sou o Senhor que prometo e cumpro aquilo que prometo. Eu te disse que te levaria às nações do mundo. É chegado o momento. Prepara-te. Me deu uma lista de nações e disse assim para mim: prepara-te, porque estou te enviando para os Estados Unidos da América. E tu serás entrevistado em rádio e televisão. Abrirei diante de ti todas as portas e escreverás livros. Quando ele fechou a boca, eu estava prostrado no chão. Estava caído no chão.
Eu entendi o sentido daquelas palavras porque eu esperei 26 anos. Depois daquele dia, 4 meses depois, eu estava entrando nos Estados Unidos com a minha família. 4 meses depois. Eu não tinha condição financeira, mas Deus me deu as 5 passagens. Aqueles 4 meses eu vivi com a provisão de Deus. Entrei nos Estados Unidos com uma boa reserva em dólares ainda no bolso, porque Deus me abriu a porta. E como Deus me disse, abriu todas as portas. E lá nos Estados Unidos, eu fui entrevistado em rádio e em televisão. Algumas vezes, até por outras denominações. E saí de lá com 14 livretos publicados. Os quase 14 anos que passei, Deus cumpriu literalmente as palavras que me disse, porque Deus é Senhor absoluto. Então, irmãos, que essa experiência vivenciada por Pedro, por Paulo, por Tiago, que era tão comum na igreja primitiva, esta é a igreja, né? Esta é a igreja, é o segmento da igreja primitiva. Então, que o Espírito de Deus continue tendo liberdade entre nós, de orientar-nos nas nossas programações, porque há programações que Deus não interfere, porque Ele já orienta a programação, mas há a programação que Deus tem a liberdade de interferir para fazer o que lhe apraz e nos edificar a todos. E nós precisamos assimilar estes exemplos. Este foi o argumento convincente, irmãos. Convenceu os judaizantes, convenceu os crentes primitivos, né? Os apóstolos, e aí foi definido a doutrina da igreja cristã. Isso explica porque as coisas funcionavam na primeira igreja. Esse era o padrão da igreja primitiva e deve ser também o padrão da igreja de hoje. Os mecanismos de Deus para a edificação da igreja. Veja bem, irmão, aquilo que foi demonstrado ali na Assembleia de Jerusalém, primeiro os apóstolos responsavelmente se reuniram para decidir uma questão. Não precipitaram suas decisões na resolução daquela questão que era polêmica, que ameaçava a divisão da igreja. Os apóstolos podiam reunir e decidir, mas eles não se precipitaram. Reuniram os apóstolos, né? E se sujeitaram à apreciação do Espírito Santo para definir aquela questão. E eu quero concluir esse assunto, já tocou, né? Passa rápido, né? Eu achei que ia terminar até menos, até antes. Então, eu quero concluir esse assunto dizendo aqui o seguinte: Deus tem mecanismos próprios para conduzir a sua obra. Amém? Através dos tempos. A igreja foi construída pelo Senhor. Jesus é de fato o cabeça da igreja. O corpo, ele é dirigido pela cabeça. Tem muitos membros, mas é dirigido pela cabeça. Ele continua tendo a liberdade de dirigir. E vou concluir dizendo aqui: o mecanismo de Deus para a edificação da igreja, entende? São os dons, ministérios e operações. 1 Coríntios 12, de 4 a 7. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, que são atividades, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Finalmente, o parecer final da igreja: Deus dirige a sua igreja através de dons, dos ministérios e da variedade de operações. Este é o mecanismo de Deus para dirigir a igreja, né? Então Ele deu dons aos homens, Ele deu ministérios à igreja, né? E tem a liberdade de operar, o querer, o efetuar segundo a sua boa vontade. Isso? Então, depois dos intensos debates, o parecer da Assembleia foi que os gentios deveriam se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Finalmente, a igreja se manteve rigorosamente fiel à doutrina da salvação pela graça, repeliu a influência do legalismo judaico no contexto da igreja e preservou a unidade da igreja entre os judeus e gentios.
Amém? E de lá para cá, através dos séculos, a igreja vem sendo preservada pelos mecanismos que Deus estabeleceu para conduzir a sua obra. Que o Senhor nos abençoe e continue tendo liberdade de usarmos a todos nós para servirmos as suas obras, né? E assim a igreja prossegue, né? Tem uma caminhada curta ainda, né? Está na reta final da sua caminhada, mas a igreja prossegue rumo ao momento iminente do arrebatamento e da recompensa, né? Que será dado a todos os que amarem a sua obra. Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Missão cumprida.